Ela encontrou a carteira, devolveu tudo, não pediu nada, e mesmo assim saiu dali com uma advertência por roubo, assinada, protocolada, humilhante. O que ninguém sabia era que dentro daquela carteira havia algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. E que a mulher que acabara de ser acusada injustamente era exatamente a pessoa que ia mudar a vida do homem mais frio daquela cidade. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela estava de joelhos no corredor mais caro do shopping quando a chamaram pelo nome pela última vez com respeito. Regina Souza, 38 anos, 10 anos, limpando o mesmo mármore importado que nunca seria dela. 10 anos abaixando a cabeça, não por fraqueza, mas porque tinha 2 filhos esperando o jantar em casa e não podia se dar ao luxo de ser orgulhosa. Naquela manhã de terça-feira, ela não sabia que encontraria uma carteira. Não sabia que dentro dela havia algo capaz de mudar 2 vidas. E não sabia que, em menos de 2 horas, seria humilhada na frente de todo o andar executivo do shopping Nobre Jardins por um crime que jamais cometeu. Mas vamos começar pelo começo. Regina acordou às 5 horas da manhã, como todos os dias. Preparou a mochila de Enzo, 8 anos, e a lancheira de Lara, 6. Deixou o bilhete na geladeira para a vizinha Dona Conceição, que buscaria as crianças na escola. Tomou um café sem açúcar, porque o açúcar havia acabado na véspera, e ela havia esquecido de comprar. Pegou 2 ônibus até o shopping. Trocou os sapatos no vestiário. Colocou o uniforme azul com o crachá torto que ela sempre endireitava 3 vezes por dia. Era uma mulher bonita de um jeito que ela mesma não percebia. Cabelos pretos presos num coque apressado, olhos castanhos que carregavam uma seriedade que as pessoas confundiam com frieza, mas que era, na verdade, concentração. Concentração de quem precisa estar inteira o tempo todo, porque não pode errar. O turno dela começava pelo 3º andar, depois o 4º, depois o corredor executivo, no 12º andar, onde ficavam as salas de reunião reservadas para os grandes empresários que alugavam espaço no shopping para seus encontros de negócios. Regina nunca tinha entrado numa dessas salas pelo lado de dentro. Conhecia cada centímetro delas pelos lados de fora e pelo chão que deixava brilhando toda a manhã. Foi no banheiro executivo do 12º andar, às 8h20, que ela encontrou a carteira. Estava debaixo da pia, encostada no rodapé, como se tivesse caído do bolso de alguém apressado. De couro escuro, pesada, com uma iniciais douradas gravadas na parte de baixo. E.F. Regina parou. Olhou para os lados por instinto, não por culpa. Era o instinto de quem sabe que certas situações precisam de testemunhas. Não havia ninguém. Ela abaixou, pegou a carteira com as 2 mãos e abriu com cuidado. Dentro havia 3 cartões, um documento e um maço de notas que ela não contou, mas que claramente somava muito mais do que ela ganhava em 3 meses. Ela fechou a carteira, respirou fundo e foi direto para a administração. A recepcionista do andar executivo a recebeu com aquele olhar que Regina conhecia bem. O olhar que diz, o que você está fazendo aqui, sem precisar abrir a boca. Regina colocou a carteira sobre o balcão e disse com calma, encontrei no banheiro. Está tudo dentro. A recepcionista chamou Cláudia Meireles. Cláudia tinha 42 anos, cabelo liso na altura do queixo e um batom vermelho que ela usava como armadura. Era gerente geral do shopping há 4 anos e havia construído sua carreira numa habilidade específica, identificar de que lado o poder estava e chegar lá antes de todo mundo. Ela pegou a carteira, verificou o documento e reconheceu o nome imediatamente. Eduardo Fonseca, dono da Fonseca Holding, o homem que, coincidentemente, ela havia tentado impressionar em 3 reuniões nos últimos 2 meses sem nenhum resultado visível. Cláudia ligou para o escritório de Eduardo em menos de 1 minuto. Eduardo Fonseca chegou ao 12º andar em 18 minutos. 47 anos, terno cinza, olhos que não pousavam em nada por tempo suficiente para demonstrar interesse. Ele era o tipo de homem que preenche uma sala não pelo tamanho, mas pela temperatura. Algo nele esfriava o ambiente.
Cláudia entregou a carteira com um sorriso calibrado. Eduardo abriu, conferiu os cartões, passou os dedos pelo maço de notas e franzou levemente o senho. Tinha 15 mil reais aqui. A voz era baixa. Uma afirmação, não uma pergunta. Cláudia virou-se para Regina antes mesmo de pensar. E o que veio depois foi menos um raciocínio e mais um reflexo. O reflexo de quem quer parecer eficiente na frente de alguém importante. Você ficou com parte do dinheiro, não foi? O corredor ficou em silêncio. Regina sentiu o chão firme sob os pés, mas por um segundo achou que fosse afundar. Olhou para Cláudia. Olhou para Eduardo. Ele não disse nada. Não a olhou. Apenas fechou a carteira e a guardou no bolso interno do paletó. Não toquei em nada. A voz de Regina saiu inteira, sem tremor. Entreguei exatamente como encontrei. A senhora pode aguardar na sala de recursos humanos, disse Cláudia, com a voz de quem já havia tomado uma decisão. Eduardo já estava caminhando em direção ao elevador. Ele não olhou para trás. Naquela tarde, Regina assinou uma advertência formal por conduta suspeita e possível desvio de valores. Seus colegas começaram a desviar o olhar. A faxineira mais nova do turno, que havia visto Regina entregar a carteira com as próprias mãos, ficou em silêncio porque ninguém havia lhe perguntado nada. Regina foi ao banheiro do subsolo, abriu a torneira, molhou o rosto. Não chorou imediatamente. Primeiro olhou para o próprio reflexo por um longo momento, como se precisasse checar se ainda estava inteira. Depois, chorou. E quando terminou, secou o rosto, endireitou o crachá pela terceira vez naquele dia e voltou para o trabalho. Porque Enzo e Lara esperavam o jantar em casa, e ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Naquela noite, sozinho no 23º andar de seu escritório na Avenida Paulista, Eduardo Fonseca reorganizava a carteira quando os dedos encontraram algo que ele não esperava. Um papel dobrado, pequeno, amarelado pelo tempo. Ele abriu devagar, como quem abre algo frágil. A letra era de criança, torta, com os I e os A ainda inseguros. Pai, te amo. Você é o melhor do mundo. Tomás. Eduardo ficou imóvel. 15 anos haviam passado desde a última vez que leu aquelas palavras. 15 anos desde o acidente. 15 anos desde que aquela carteira antiga, que ele havia reencontrado semanas atrás no fundo de uma mala guardada, havia sumido novamente sem que ele percebesse que o bilhete ainda estava dentro. Ele não sabia que eram 14 mil reais na carteira. Ele havia errado. E enquanto percebida isso, percebeu também outra coisa. A faxineira não havia tocado em nada. Nem no dinheiro, nem no bilhete. Ela havia devolvido o único objeto que ainda guardava a voz do seu filho morto, e ele havia ficado em silêncio enquanto a acusavam. Eduardo Fonseca, pela primeira vez em 15 anos, chorou. Ela não sabia que dentro daquela carteira estava o segredo mais doloroso da vida dele. E ele não sabia que acabara de cometer o maior erro da sua. Eduardo Fonseca não dormiu naquela noite. Não era algo incomum. Ele havia aprendido a funcionar com poucas horas de sono ao longo de 15 anos construindo um império que, paradoxalmente, o deixava mais vazio a cada andar que subia. Mas aquela madrugada era diferente. Ele não estava acordado por causa de números, contratos ou reuniões. Estava acordado porque havia uma folha de papel amarelada sobre a mesa de vidro do escritório, aberta, com letra de criança, e ele não conseguia parar de olhar. Pai, te amo. Você é o melhor do mundo. Tomás. Ele havia lido a frase tantas vezes que as palavras já não pareciam palavras, pareciam pulsos, como se o papel ainda tivesse vida, como se 15 anos não fossem 15 anos, mas apenas uma pausa longa demais entre uma frase e a resposta que ele nunca havia conseguido dar. Às 2 horas da manhã, Eduardo pegou o celular e pediu ao assistente que verificasse o extrato da carteira. A confirmação chegou em minutos. O depósito original era de 14 mil reais, não 15. Ele havia errado. A faxineira havia devolvido tudo, cada centavo, cada cartão, cada pedaço de couro,
E ainda assim havia saído de lá com uma advertência formal assinada pelo Departamento de Recursos Humanos do próprio shopping que ele possuía. Ele ficou olhando para a tela por um longo momento. Depois ligou para Cláudia Meireles. Eram 2h40. Cláudia atendeu no segundo toque, porque era o tipo de pessoa que dormia com o telefone na mão quando havia uma possibilidade de chamada importante. Doutor Eduardo, que surpresa! É tarde e... Amanhã às 8h quero você no corredor do 12º andar com a funcionária que entregou minha carteira ontem, com a advertência em mãos, e com todos os funcionários do turno presentes. Silêncio. Doutor Eduardo, posso explicar, eu apenas quis proteger. Às 8h. Ele desligou. Regina chegou ao shopping na manhã seguinte, sem saber de nada. Havia dormido mal, não por causa da advertência, mas porque Enzo havia tossido a noite toda e ela havia passado as madrugadas alternando entre a cama do filho e a cozinha, fazendo chá com mel e gengibre e pedindo para o universo que não fosse nada sério. Lara havia dormido abraçada à mochila da escola porque tinha apresentação de desenho naquele dia e não queria chegar atrasada. Regina havia sorrido para as duas crianças antes de sair. Havia endireitado o crachá no ônibus. Havia decidido, ainda na calçada do shopping, que não deixaria a advertência dobrar sua espinha. Ela sabia o que havia feito e sabia o que não havia feito. Isso precisava ser suficiente. Quando chegou ao 12º andar às 8h menos 5, encontrou o corredor com uma movimentação estranha. Os colegas de turno estavam agrupados com uma expressão que ela não soube imediatamente classificar. Cláudia estava encostada na parede com o batom vermelho impecável e um olhar que tentava parecer neutro, mas que vibrava de tensão em cada detalhe. E Eduardo Fonseca estava no centro do corredor, de terno azul escuro, sem gravata, com uma expressão que ela também não conseguiu classificar imediatamente. Não era a indiferença fria do dia anterior. Era outra coisa. Algo que parecia custar a ele estar ali. Ele a viu entrar e pela primeira vez olhou para ela de verdade. Você é Regina Souza? Sou. A voz saiu firme, embora o coração dela houvesse acelerado involuntariamente. Eduardo virou-se para Cláudia e estendeu a mão. Ela entregou a pasta com a advertência como quem entrega algo que dói. Ele a abriu, assinou embaixo do próprio nome com uma caneta que tirou do bolso e a entregou de volta. Cancelada, com registro de erro administrativo. Ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Depois virou-se para Regina. Eu errei o valor. A carteira tinha 14 mil reais. Você não tocou em nada. O corredor ficou tão silencioso que dava para ouvir o ar-condicionado. Regina não disse nada por um momento. Olhou para o documento na mão de Cláudia, depois para Eduardo. Havia uma palavra enroscada na garganta. Obrigada. Mas ela não saiu. O que saiu foi outra coisa. Eu sei o que eu fiz. Eduardo piscou. Não era a resposta que ele esperava. Era melhor. Eu sei que você sabe, ele respondeu. Vim aqui porque eu também preciso saber. Os colegas de Regina foram se dispersando aos poucos, com aquele burburinho contido de quem tem muito a comentar, mas espera chegar no vestiário. Cláudia saiu por último e Regina percebeu, com aquela sensibilidade de mulher que aprendeu a ler ambientes como sobrevivência, que a gerente não estava envergonhada, estava furiosa. Mas isso viria depois. Por agora, havia Eduardo Fonseca parado no corredor com uma expressão que ele claramente não estava acostumado a ter, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Quando você abriu a carteira, viu tudo o que estava dentro? Regina o encarou por um segundo antes de responder. Vi os cartões, o documento e o dinheiro. Só isso? Uma pausa pequena. Tinha um papel dobrado. Não abri. Não era meu. Eduardo ficou imóvel. Ela havia visto o bilhete. Havia escolhido não ler. Havia devolvido tudo, inclusive a privacidade de um estranho, sem hesitar. Ele abriu a boca para dizer algo e não encontrou palavras à altura. Então disse a única coisa verdadeira que tinha. Dentro desse papel estava a última mensagem do meu filho. Ele morreu há 15 anos.
Eu não sabia que ainda estava lá. Regina não respondeu imediatamente. Havia um peso naquelas palavras que pedia silêncio antes de resposta. Ela entendeu isso instintivamente. Era o mesmo peso que ela carregava desde a morte do marido, aquele tipo de dor que não quer consolo imediato, que primeiro quer apenas ser reconhecida. Fico feliz que tenha chegado até você, ela disse por fim. Era onde precisava estar. Eduardo olhou para ela, de verdade, pela segunda vez em 2 dias, mas desta vez sem o filtro da indiferença habitual. E viu uma mulher que havia perdido também. Não sabia o quê. Mas reconheceu a forma do luto, porque era a mesma que ele via no espelho havia 15 anos. Como você se chama? O nome completo. Regina Souza. Eduardo Fonseca. Ele estendeu a mão. Ela apertou, firme, sem cerimônia. Eu sei quem o senhor é. Pode me chamar de Eduardo. Ela não disse que chamaria, mas também não disse que não chamaria. Pegou o carrinho de limpeza e voltou ao trabalho. Ele ficou parado no corredor por mais alguns segundos do que o necessário. Nos dias seguintes, Eduardo Fonseca começou a aparecer no shopping Nobre Jardins com uma frequência que sua agenda não justificava. Reuniões que poderiam ser por videoconferência tornavam-se presenciais. Vistorias que cabiam a seus diretores eram feitas por ele mesmo. O café da praça de alimentação no 12º andar, que ele nunca havia frequentado antes, tornou-se parte de uma rotina que ele mesmo fingia não perceber que estava construindo. Ele a via. Ela o via. Trocavam palavras curtas que, somadas, começavam a construir algo maior. Ele aprendeu que Enzo tinha 8 anos e odiava matemática, mas adorava dinossauros, que Lara tinha 6 e desenhava girafas em todo o papel que encontrava pela frente, que Regina havia perdido o marido numa fatalidade há 5 anos e havia decidido naquele mesmo dia que não deixaria os filhos sentirem que o chão havia sumido, mesmo que para ela o chão tivesse sumido completamente. Ela aprendeu que Eduardo raramente almoçava, que tomava o café quente demais e que havia uma diferença clara entre o Eduardo que entrava em reuniões e o Eduardo que ficava parado nos corredores. Como se fora das salas de vidro, ele ainda não soubesse muito bem quem era. A química entre eles não nasceu de um momento dramático, nasceu da repetição, do acúmulo de pequenas escolhas de estar no mesmo lugar. E foi exatamente isso que Cláudia Meireles começou a observar com uma atenção que ia muito além das obrigações profissionais. Na segunda semana, Eduardo fez algo que não contou para ninguém. Pediu ao seu assistente pessoal que identificasse discretamente a escola dos filhos de Regina. Depois ligou para o diretor, identificou-se com um nome falso e perguntou se havia alguma necessidade não atendida no programa de bolsas. Havia. 2 crianças precisavam de renovação em menos de 30 dias ou perderiam as vagas. Eduardo providenciou o pagamento naquela tarde através de uma fundação intermediária. Sem nome. Sem recado. Não sabia ainda que aquela decisão silenciosa, tomada num escritório frio por um homem que ainda estava aprendendo a ser humano de novo, seria a mesma que semanas depois colocaria tudo em risco. O que ele não sabia era que Cláudia Meireles havia notado cada visita, cada café, cada segundo a mais que Eduardo passava naquele corredor, e que ela havia decidido que aquela faxineira não ficaria no caminho por muito mais tempo. Havia uma regra não escrita no shopping Nobre Jardins que todo funcionário conhecia: não se misturar com os que usam terno. Não por ressentimento, por proteção. Era o tipo de sabedoria que se aprende não em escola, mas em anos de observar o que acontece com quem esquece onde está. Regina Souza havia aprendido essa regra cedo e havia seguido ela com disciplina por 10 anos. Então por que, naquela quinta-feira de manhã, ela havia chegado ao trabalho de cabelo solto? Ela mesma não soube responder. Disse a si mesma que era porque o elástico havia arrebentado no ônibus. Mas Dona Conceição, a vizinha que buscava as crianças na escola, havia oferecido um elástico antes que ela saísse de casa, e Regina havia recusado, dizendo que estava bem assim. Estava bem assim. Ela foi ao espelho do vestiário 3 vezes antes de começar o turno. Na terceira,
Ficou olhando para o próprio reflexo com uma expressão que não reconhecia. Não era vaidade, era algo mais parecido com espanto. Como se estivesse vendo uma versão de si mesma que havia ficado guardada por 5 anos e resolvido, sem avisar, aparecer naquela manhã. Para de ser boba, ela disse para o reflexo. Prendeu o cabelo, mas deixou 2 fios soltos na frente. Eduardo estava no café do 12º andar às 8h40, o que era, considerando sua agenda, absolutamente injustificável. Tinha uma teleconferência com investidores em São Paulo, marcada para as 9h que ele havia remarcado para o meio-dia, sem dar explicação alguma à secretária, que havia aprendido a não pedir explicações. Ele tinha um café na mão que estava frio, porque ele havia esquecido de tomar. Quando Regina entrou no corredor empurrando o carrinho, ele percebeu os 2 fios soltos antes de perceber qualquer outra coisa. Depois percebeu que havia percebido isso, e isso o incomodou de uma forma que ele não soube nomear com precisão. "Bom dia", ela disse sem parar. "Bom dia." Ele ficou na frente dela, não de propósito, ou talvez de propósito, mas sem planejamento consciente. "Posso te perguntar uma coisa?" "Você sempre pergunta se pode antes de perguntar." "É educação." "É hesitação", ela corrigiu, e continuou empurrando o carrinho. Eduardo ficou parado. Depois, involuntariamente, sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas era genuíno, e era o primeiro que qualquer pessoa no shopping havia visto nele em semanas. Do outro lado do corredor, atrás do vidro da sala de administração, Cláudia Meireles viu o sorriso e apertou o batom vermelho com um dedo. Naquele dia, Eduardo voltou ao corredor mais 2 vezes sem motivo declarado. Na segunda vez, Regina estava parada perto da janela do fim do corredor, olhando para a cidade lá embaixo durante seus 10 minutos de intervalo. Ele chegou e ficou ao lado dela sem dizer nada. Eles ficaram em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Para Regina, que havia passado 5 anos falando apenas o necessário, aquele silêncio compartilhado com outra pessoa era uma novidade desconcertante. Para Eduardo, que havia passado 15 anos fugindo de silêncios porque eles sempre traziam a voz de Tomás, era a primeira vez que um silêncio parecia mais com descanso do que com dor. "O que você vê quando olha daí?" ele perguntou. Ela pensou antes de responder. "A padaria na esquina que cheira a pão às 6 da manhã, o ponto de ônibus que atrasa toda sexta, o colégio do meu filho que fica na rua de trás daquele prédio azul." "Você vê o filho daqui?" "Não, mas sei que ele está lá. É suficiente." Eduardo olhou para o mesmo horizonte e tentou fazer o mesmo. Tentar encontrar algo que fosse suficiente. "E você?" ela perguntou. "O que vê?" Uma pausa. "Ativos, participação de mercado, possibilidade de expansão no corredor norte." Regina virou o rosto para ele com uma expressão que era a mistura exata de pena e ironia. "Que pena." Ele não rebateu, porque ela tinha razão, e eles ambos sabiam. Cláudia Meireles não era uma mulher de impulsos, era estratégica. Havia construído sua carreira em movimentos calculados e sabia que os melhores ataques eram os que pareciam acidentes. Na tarde daquela mesma quinta-feira, ela chamou Regina para uma conversa particular na sala de recursos humanos. Fechou a porta. Colocou sobre a mesa um relatório de desempenho com 3 ocorrências marcadas em vermelho. Atrasos, segundo o documento, registrados nos últimos 2 meses. Regina olhou para o papel. "Esses atrasos não existem." "Estão registrados no sistema. Foram inseridos agora." Ela ergueu os olhos. "Você sabe disso e eu sei disso." Cláudia cruzou os braços com a calma de quem preparou cada palavra. "O que eu sei é que certas aproximações dentro do ambiente de trabalho podem criar situações constrangedoras para todos, para a empresa, para os envolvidos, uma pausa calculada, para os filhos de pessoas que dependem desse emprego." O ar da sala mudou. Regina ficou completamente imóvel por 3 segundos. Depois disse com uma voz que não tremia, mas que carregava o peso de 10 anos de contenção: "Se houver qualquer irregularidade real no meu registro, peço que apresente por escrito com um protocolo assinado."
Levantou-se. Caso contrário, preciso voltar ao trabalho. Saiu sem esperar resposta. No corredor encostou por um segundo na parede fria, fechou os olhos e fez a conta silenciosa que as mães solteiras fazem em momentos como aquele. Quantos meses de reserva tinha? Se conseguiria outro emprego rápido? Se Enzo e Lara perceberiam a diferença no jantar? Abriu os olhos, voltou ao trabalho. Naquela semana, Enzo tossiu por 4 noites seguidas. Na quinta noite, a tosse veio com febre. Regina levou o filho ao pronto-socorro às 2 horas da manhã, com Lara dormindo no colo porque não havia com quem deixar a menina. O médico pediu exames. Os exames pediram outros exames. E no final de uma semana, que já havia sido longa demais, um pediatra especialista disse uma frase que reordenou o mundo de Regina inteiro. Tem um nódulo no pulmão que precisa de investigação. Provavelmente benigno, mas precisamos de uma biópsia para confirmar. E quanto antes, melhor. Regina perguntou o custo do procedimento no particular. O médico disse o valor. Ela agradeceu, saiu. Sentou no banco do corredor do hospital com Lara adormecida no colo e Enzo segurando sua mão com os olhos curiosos de criança que ainda não entende que certas perguntas dos adultos têm respostas que doem. Mãe, vai ficar tudo bem? Vai, ela disse, sem hesitar, porque para isso ela era feita. Mas naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela abriu a planilha do celular onde controlava cada centavo que entrava e saía. Olhou para os números por um longo tempo, fechou o aplicativo, abriu de novo, fechou. O valor da biópsia era 3 vezes o que ela tinha guardado. Na segunda-feira seguinte, Eduardo foi ao shopping e não encontrou Regina no corredor. Perguntou discretamente a uma colega e soube que ela havia chegado mais quieta do que o normal. Nada mais. No intervalo do meio-dia, ele a encontrou sozinha na praça de alimentação, olhando para um copo de suco que não havia tocado. Era a primeira vez que ele a via sem o carrinho, sem o movimento, sem aquela corrente invisível de propósito que ela carregava em cada passo. Ele sentou à mesa, sem ser convidado. Ela não o mandou embora. Aconteceu alguma coisa? Sempre acontece alguma coisa. Aconteceu alguma coisa nova. Ela olhou para ele por um momento, avaliando, pesando, e então fez algo que não havia planejado. Contou, não tudo, apenas o contorno. Enzo, o nódulo, a biópsia, o valor. As palavras saíram secas, sem drama, como quem relata uma situação logística. Mas os olhos entregaram o que a voz tentava esconder. Eduardo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Tem um especialista, o melhor de São Paulo nesse tipo de procedimento. Trabalhou comigo num projeto de saúde há 2 anos. Posso ligar hoje? Regina abriu a boca para recusar. Não estou oferecendo dinheiro, ele disse antes que ela falasse. Estou oferecendo uma ligação. Ela fechou a boca. Ficou olhando para ele com aquela expressão que ele já estava aprendendo a reconhecer. A expressão de alguém que está pesando orgulho contra amor e descobrindo que o amor pelos filhos pesa sempre mais. Uma ligação, ela repetiu. Uma ligação. Tudo bem. Naquela tarde, Eduardo fez a ligação. O especialista confirmou que poderia receber Enzo na semana seguinte para a avaliação. Eduardo não mencionou custos. Cuidou de tudo discretamente, do mesmo jeito que havia cuidado das bolsas, do mesmo jeito que estava aprendendo a fazer as coisas que importavam, em silêncio, sem esperar reconhecimento, como se estivesse praticando ser o homem que o bilhete do filho sempre disse que ele era. O que ele não sabia era que Cláudia havia visto os dois sentados juntos na praça de alimentação, e que naquela mesma tarde ela havia feito uma ligação também, não para um médico, para um jornalista de uma coluna de fofoca corporativa que estava sempre com fome de histórias sobre os ricos de São Paulo. O assunto da mensagem que ela enviou era simples. Tenho uma história sobre Eduardo Fonseca e uma funcionária do seu shopping. Interesse? A resposta chegou em 4 minutos, total. O que nenhum dos dois sabia era que a tempestade que estava prestes a chegar não viria de fora. Viria de dentro das paredes do mesmo lugar onde tudo havia começado.
E desta vez, seria muito mais difícil de sobreviver do que uma advertência. A matéria saiu numa terça-feira de manhã. Não era um grande veículo. Era uma daquelas colunas digitais que vivem de insinuação e reticências. O tipo de texto que nunca afirma nada diretamente, mas constrói a imagem com precisão cirúrgica. O título era: Milionário dono de shopping troca reuniões por visitas frequentes à funcionária do andar de limpeza. Coincidência ou envolvimento? Havia uma foto. Tirada de longe, levemente desfocada, mas reconhecível. Eduardo e Regina sentados juntos na praça de alimentação, ela com o copo de suco intocado, ele inclinado para frente com uma atenção que a câmera havia capturado com crueldade perfeita. A coluna tinha 52.000 visualizações antes do meio-dia. Eduardo soube pela assessoria de imprensa às 7h40. Leu a matéria uma vez, colocou o celular sobre a mesa e ficou em silêncio por exatamente o tempo necessário para entender que a foto havia sido tirada de dentro do shopping, de um ângulo que só era possível a partir do segundo andar da praça de alimentação, onde ficava justamente a varanda reservada à administração. Ligou para o chefe de segurança antes de ligar para o advogado. Pediu as imagens das câmeras daquele dia, daquele horário, daquele ângulo específico. As imagens chegaram em 20 minutos. Cláudia Meireles, celular na mão, inclinada sobre o corrimão da varanda. Eduardo guardou o arquivo, não disse nada a ninguém ainda. Havia aprendido em 15 anos de negócios que os movimentos mais importantes são os que parecem ausentes. Regina soube pela colega de turno às 8h15, quando chegou ao vestiário e encontrou um silêncio diferente do normal. O silêncio de quem já sabe e está esperando para ver como a pessoa vai reagir. A colega mostrou a tela do celular sem dizer nada. Regina leu. Leu de novo. Devolveu o celular. Trocou de roupa devagar, endireitou o crachá e saiu para o turno. Por dentro, havia uma tempestade de sentimentos que ela não tinha vocabulário para organizar. Vergonha, raiva e algo mais suave e mais assustador que nenhum dos dois, que ela recusou examinar naquele momento porque havia trabalho para fazer. Às 9h, Cláudia a chamou na sala de recursos humanos pela segunda vez. Desta vez havia um documento sobre a mesa. Não um relatório de desempenho, uma rescisão contratual. Dadas as circunstâncias que vieram a público e o constrangimento gerado à imagem do shopping, disse Cláudia com a voz calibrada de sempre, a empresa entende que o desligamento é a medida mais adequada para todas as partes. Regina olhou para o papel. Depois olhou para Cláudia. Você fez aquela foto. Cláudia não respondeu. O batom vermelho não tremeu. Você inventou os atrasos. Você fez a foto e agora quer me demitir com ela. Regina não estava gritando. A voz estava baixa e absolutamente firme. E tudo isso porque ele começou a me enxergar. Assine o documento, Regina. Não vou assinar nada. A porta da sala se abriu. Eduardo Fonseca entrou. Havia algo diferente nele naquela manhã. Não o Eduardo dos corredores, levemente desarmado e aprendendo a sorrir. Era o Eduardo das reuniões. O Eduardo que havia construído um grupo empresarial do zero. O Eduardo que as pessoas evitavam contrariar não por medo físico, mas pela sensação de que ele sempre estava 3 passos à frente. Ele olhou para o documento sobre a mesa. Olhou para Cláudia. Depois, virou o notebook que carregava sob o braço para que as duas vissem a tela. A imagem das câmeras de segurança, data, hora e ângulo exatos, com Cláudia no corrimão da varanda, celular na mão, apontado para baixo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede coisas irreversíveis. O departamento jurídico já tem uma cópia, disse Eduardo, assim como o conselho do shopping. Ele pegou o documento de rescisão da mesa, dobrou ao meio e o entregou de volta para Cláudia. Você vai querer ligar para o seu advogado. Cláudia ficou imóvel por 3 segundos. Depois, pela primeira vez em toda a história, o batom vermelho tremeu. Ela saiu da sala sem dizer uma palavra. Eduardo e Regina ficaram sozinhos. Ele fechou a porta. Ela estava encostada na mesa com os braços cruzados, olhando para o chão. E havia na postura dela
algo que ele reconheceu imediatamente porque era o mesmo que havia sentido 15 anos atrás. O esgotamento de quem segurou o peso por tempo demais e não sabe mais se consegue soltar sem cair. Regina, ela ergueu os olhos. Você não vai ser demitida. Nunca deveria ter sido ameaçada, e o que saiu naquela coluna vai ser retirado pelo jurídico até o fim do dia. Eu sei que você vai resolver, ela disse. E havia algo na voz que não era gratidão. Era uma coisa mais complicada. Você sempre resolve, discretamente, sem avisar, sem perguntar. Eduardo ficou quieto. As bolsas de estudo do Enzo e da Lara, ela disse devagar. A ligação para o médico, a carteira, a advertência, agora isso. Ela o encarou. Você está tomando conta de mim há semanas sem me dizer nada. Eu não quis. Eu sei o que você não quis. Não quis que eu recusasse. Uma pausa. Tinha razão, eu teria recusado. Mas Enzo precisava. Enzo é meu filho. A voz finalmente quebrou. Não em choro, mas naquela fratura fina que aparece quando a contenção encontra seu limite. E eu sou a mãe dele. Não sou um projeto. Não sou uma fundação. Eduardo abriu a boca. Fechou. Porque ela tinha razão. E desta vez ele foi honesto o suficiente para não defender o que não tinha defesa. Você tem razão, ele disse simplesmente. Ela piscou. Claramente não era a resposta que esperava. Eu agi como alguém que resolve problemas porque não sabe como simplesmente estar presente, ele continuou. É o que eu sei fazer. É mais fácil do que pedir permissão, do que me arriscar. Uma pausa. Do que dizer o que estou sentindo para uma pessoa que eu sei que vai me dizer a verdade de volta. Regina ficou olhando para ele por um longo momento. O que você está sentindo? E Eduardo Fonseca, que havia passado 15 anos construindo paredes de vidro e aço ao redor de tudo que era real nele, disse, com a simplicidade assustadora de quem finalmente para de fugir, que desde aquele dia no corredor, quando você disse que só tinha feito o que era certo, eu não consigo parar de pensar no que seria ter uma pessoa assim do meu lado. Não para resolver nada, só para estar. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Era do tipo que não precisa ser preenchido. Naquela tarde, às 14 horas, Eduardo e Regina entraram juntos no consultório do especialista com Enzo. O menino ficou olhando para Eduardo com a curiosidade direta das crianças de 8 anos. Você é o amigo do shopping? Sou, disse Eduardo. Minha mãe fala pouco de você, mas fica diferente quando você está perto. Regina fechou os olhos por um segundo. Eduardo olhou para ela com um sorriso que ela, desta vez, não fingiu não ter visto. O médico entrou com os resultados dos exames, com uma expressão que os dois tentaram ler antes que ele abrisse a boca. Boas notícias, ele disse. O nódulo é benigno, sem necessidade de biópsia. Vamos monitorar por 6 meses, mas não há nada que indique risco. Regina colocou a mão na boca. Enzo perguntou se podia ganhar um sorvete. Eduardo respondeu que podia ganhar 2. E foi Lara, que havia ficado na cadeira do corredor com um bloco de desenho, que entrou pela porta naquele momento e colocou um papel no colo de Eduardo sem cerimônia. Uma girafa, desenhada com giz de cera laranja, ao lado de uma figura menor, que claramente era ela mesma. Fiz para você, ela disse, porque você parece triste às vezes e girafas animam. Eduardo ficou olhando para o desenho por alguns segundos e, pela segunda vez em 15 anos, chorou. Naquela noite, sentado no banco do corredor do consultório enquanto as crianças dormiam nas cadeiras ao lado, Eduardo tirou do bolso o bilhetinho de Tomás, que ele agora carregava dobrado na carteira nova, no mesmo lugar onde havia estado na carteira antiga. Regina estava ao lado. Ela o viu tirar o papel, não perguntou. Ele abriu, leu uma vez, depois entregou para ela. Era a primeira vez que deixava alguém ler. Ela leu devagar. Devolveu com o mesmo cuidado com que havia devolvido a carteira semanas atrás, como se soubesse o valor de coisas que não são suas, mas que precisam ser tratadas como sagradas. Ele tinha razão, ela disse baixinho. Eduardo a olhou. Você é o melhor do mundo. Ela não estava sendo condescendente.
Estava sendo honesta, do jeito simples e direto que era a única forma que ela conhecia. Só demorou para acreditar. Ele não respondeu com palavras. Colocou a mão sobre a dela. Devagar, como quem não quer assustar algo frágil. Ela não tirou. Nenhum dos dois sabia ainda o que aquilo era exatamente. Mas sabiam, com a certeza silenciosa das coisas que importam de verdade, que era o começo de algo que nenhuma carteira perdida, nenhuma acusação injusta e nenhuma coluna de fofoca seria capaz de desfazer. O outono chegou a São Paulo com aquela leveza enganosa que a cidade às vezes tem. O céu limpo, o ar menos pesado, a luz da tarde batendo diferente nas janelas dos prédios, como se o sol também precisasse de vez em quando mudar de ângulo para enxergar melhor. Fazia 3 meses desde aquela tarde no consultório. 3 meses desde que Eduardo havia colocado a mão sobre a de Regina no corredor silencioso, com 2 filhos dormindo ao lado e um bilhetinho de criança guardado no bolso. 3 meses desde que ela não havia tirado a mão. Muita coisa havia mudado. Muita coisa havia ficado igual. E era exatamente essa combinação, a mistura de novo e permanente, que fazia com que aqueles 3 meses parecessem ao mesmo tempo 3 semanas e 3 anos. Cláudia Meireles havia sido desligada do shopping na mesma semana em que o departamento jurídico da Fonseca Holding protocolar uma ação por danos morais, manipulação de registros funcionais e vazamento deliberado de informações privilegiadas. Ela havia saído sem discurso, sem batom vermelho, com uma caixa de objetos pessoais e o silêncio de quem finalmente entendeu que os movimentos calculados só funcionam quando a outra parte não está prestando atenção. Eduardo havia prestado atenção. A coluna digital havia retirado a matéria em menos de 24 horas, após a notificação jurídica. O jornalista havia publicado uma nota de esclarecimento que, na prática, não esclarecia nada, mas apagava o rastro. O mercado havia comentado por alguns dias e depois encontrado outro assunto, como o mercado sempre faz. O que não havia desaparecido era a foto. Não a foto da coluna, mas uma diferente tirada por Lara com o celular velho de Regina numa tarde de domingo, sem avisar. Eduardo e Regina, sentados no parque, ela com a cabeça levemente inclinada na direção dele, ele olhando para ela com uma atenção que a menina de 6 anos havia capturado sem entender completamente o que estava vendo, mas sentindo que era importante guardar. Aquela foto ficou na tela de bloqueio do celular de Regina por semanas antes que ela percebesse que havia colocado lá. Regina continuou trabalhando no shopping. Não porque precisasse. Eduardo havia, desta vez com palavras e não em silêncio, oferecido alternativas. Ela havia ouvido cada uma com atenção e depois respondido que preferia continuar onde estava, pelo menos por enquanto. Não por teimosia, porque havia uma diferença entre construir uma vida nova e apagar a antiga, e ela não queria apagar nada. Cada ano de mármore polido, cada turno de madrugada, cada conta que havia fechado por centavos, tudo aquilo era parte do que ela era, e era exatamente o que tinha chamado a atenção de Eduardo naquele corredor. Ele havia entendido isso sem precisar de explicação. O que havia mudado era o jeito com que ela chegava ao trabalho. O crachá ainda torto, endireitado 3 vezes, mas o cabelo solto com mais frequência. E um sorriso pequeno que aparecia às vezes sem motivo aparente. O tipo de sorriso que as pessoas ao redor notam, mas não comentam, porque parece particular demais para ser tocado. Enzo havia feito o primeiro acompanhamento com o especialista 6 semanas depois da consulta inicial. O nódulo não havia crescido. O médico havia confirmado o que havia dito antes. Benigno, estável, monitoramento de rotina. Enzo havia ouvido o resultado com a seriedade de uma criança que não entende tudo, mas entende que os adultos ao redor estão respirando com mais facilidade, e havia decidido que isso era suficiente para também respirar. Naquela tarde, no caminho de volta, ele havia pedido para parar numa sorveteria. Eduardo havia pedido 2 sabores. Enzo havia pedido 3. Regina havia olhado para Eduardo com aquela expressão que misturava repreensão e afeto, em proporções que ele ainda estava aprendendo a calcular. "Você vai criar um monstro", ela disse.
Ele já era um monstro antes de mim, Eduardo respondeu. Enzo concordou com a boca cheia de sorvete de chocolate. O Instituto Tomás Fonseca foi oficialmente registrado numa manhã de abril. Não havia cerimônia. Eduardo havia decidido isso desde o começo. Sem festa, sem foto para a imprensa, sem discurso. Havia apenas ele, o advogado, os documentos e, sentada ao lado, Regina, que ele havia convidado não como testemunha protocolar, mas como a única pessoa que havia entendido, sem que ele explicasse, por que aquilo precisava existir. A missão do Instituto era simples, escrita por Eduardo numa folha de papel comum antes de qualquer documento formal. Oferecer bolsas de estudo e acesso à saúde para filhos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade em memória de Tomás Fonseca, que aos 7 anos já sabia que o pai era o melhor do mundo. Regina havia lido aquela frase e ficado em silêncio por um longo momento. Ele estava certo, ela disse por fim, pela segunda vez. Desta vez, Eduardo não chorou. Apenas fechou os olhos por um segundo, como quem recebe algo que esperou muito tempo, e respondeu: "Estou aprendendo a acreditar." O pedido de namoro oficial aconteceu de um jeito que Eduardo nunca havia planejado e que por isso mesmo foi perfeito. Não havia jantar de luxo, não havia flores, não havia cenário construído. Era uma quinta-feira comum, final de tarde, e eles estavam na cozinha do apartamento de Regina. Eduardo havia chegado com ingredientes para fazer macarrão, porque havia dito que sabia cozinhar e precisava provar, e havia ficado evidente em menos de 10 minutos que ele não sabia cozinhar. E Regina havia assumido o fogão com a naturalidade de quem retoma o próprio território. Lara dormia no sofá com a girafa de pelúcia que Eduardo havia trazido numa das primeiras visitas. Enzo estava no quarto tentando terminar uma pesquisa sobre dinossauros do Cretáceo, que havia se tornado mais longa do que a professora esperava. Era um apartamento pequeno e cheio de vida, e Eduardo estava encostado na pia, olhando para aquela cozinha com uma expressão que ele não percebeu que tinha até que Regina virou o rosto e o viu. "O que foi?" ela perguntou. "Nada." Uma pausa. Tudo. Ela o olhou esperando mais. "Eu quero continuar aqui", ele disse. Simplesmente. Não nessa cozinha especificamente, embora a cozinha seja boa, quero dizer, aqui, nessa vida, com você. Regina desligou o fogo. Ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão de quem está pesando a seriedade de algo antes de deixar entrar. "Você sabe que não é simples", ela disse. "São 2 crianças, uma rotina que não tem nada a ver com a sua, um apartamento que cabe num corredor da sua casa." "Eu sei. E você quer mesmo assim." "Por causa disso, não apesar disso." Regina ficou em silêncio por 3 segundos. Depois virou de volta para o fogão, religou o fogo e disse sem olhar para ele: "Tudo bem." Eduardo esperou. "Só isso?" ele perguntou. "Eu já disse que só faço o que é certo", ela respondeu. E havia um sorriso na voz que ela não estava escondendo. "Você é a coisa certa." No primeiro domingo de maio, os 4 foram juntos ao cemitério. Não havia sido uma decisão planejada. Eduardo havia mencionado que costumava ir naquela data. Era o aniversário de Tomás. E Regina havia dito simplesmente: "Podemos ir junto." Não como oferta, como afirmação. Enzo levou um dinossauro de brinquedo pequeno porque havia pesquisado que Tomás tinha 7 anos quando morreu e decidiu que provavelmente gostaria de dinossauros. Lara levou um desenho de girafa. Eduardo levou flores brancas. Regina não levou nada com as mãos. Levou o que sempre levava para os lugares que importavam. Presença inteira, sem distração, sem pressa. Ficaram ali por um tempo que nenhum dos 4 mediu. Eduardo se ajoelhou diante da lápide e ficou em silêncio. Depois disse baixinho, com a voz de quem está tendo uma conversa há muito adiada: "Você tinha razão, filho. Eu sou o melhor do mundo." Uma pausa. "Demorei para acreditar, porque fiquei com medo de ser o melhor do mundo sem você aqui para ver. Mas acho que você está vendo." Enzo colocou o dinossauro na base da lápide, com o cuidado de criança que leva rituais a sério. Lara encostou o desenho ao lado e prendeu com uma pedrinha pequena para não voar. Eduardo levantou-se
e encontrou a mão de Regina ao lado da sua. Ela não havia estendido dramaticamente. Estava simplesmente lá, disponível como ela sempre estava, sem fanfarra, sem cerimônia, do jeito simples e sólido de quem aprendeu que presença é o maior presente que uma pessoa pode oferecer a outra. Ele segurou. Ela não tirou. No caminho de volta, Enzo perguntou se Eduardo ia dormir na casa deles. Enzo. Regina disse com o tom que os filhos reconhecem como fronteira. É uma pergunta legítima, disse Eduardo. É uma pergunta impertinente, disse Regina. Posso responder? Ela o olhou de lado. Não. Ele sorriu. Ela escondeu o sorriso dela olhando para a janela do carro. Lara, que havia ouvido tudo do banco de trás, sussurrou para o irmão. Acho que sim. Enzo assentiu com a seriedade de especialista. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo e Regina ficaram sentados no pequeno varanda do apartamento. O céu de São Paulo estava daquele jeito raro em que apareciam algumas estrelas entre as nuvens, e a cidade lá embaixo fazia aquele barulho constante e vivo que é a respiração de quem nunca para completamente. Regina tinha um chá nas mãos. Eduardo tinha um café que estava esfriando porque havia esquecido de tomar, como sempre. Em que você está pensando? Ela perguntou. Ele ficou um momento antes de responder. Que faz 15 anos que eu não olhava para o céu sem calcular o tempo que estava perdendo. E agora? Agora estou olhando. Ela tomou um gole do chá. E eu? O que você? Em que está pensando? Regina olhou para o horizonte por um momento. Estou pensando que a vida tem um humor estranho. Eu encontrei uma carteira. Não fiz nada além do que qualquer pessoa deveria fazer. E de alguma forma isso me trouxe até aqui. Até aqui onde? Ela o olhou. Aqui onde eu não esperava mais estar. Eduardo entendeu sem precisar de tradução. Era a mesma coisa que ele sentia. Aquela surpresa específica de quem havia fechado uma porta por dentro há muito tempo e um dia acordou para encontrá-la aberta sem saber exatamente quando havia virado a maçaneta. Ele colocou o café frio na grade da varanda, virou-se para ela e disse: Obrigado. Por quê? Por ter devolvido a carteira. Por não ter lido o bilhete. Por ter dito a verdade quando eu não estava pronto para ouvir. Por estar aqui. Regina ficou em silêncio por um segundo. Depois, com aquela economia de palavras que era a forma mais generosa que ela conhecia de falar, só fiz o que era certo. E desta vez, Eduardo respondeu diferente do que havia respondido antes. Não ficou em silêncio. Não sorriu apenas. Chegou mais perto dela e disse baixinho com a certeza tranquila de quem finalmente encontrou o lugar onde as palavras e os sentimentos têm o mesmo tamanho. Eu sei. E foi exatamente por isso. Lara apareceu na porta da varanda de pijama, cabelo bagunçado, abraçada à girafa de pelúcia. Não consigo dormir. Regina abriu o braço. A menina veio e se aninhando no colo da mãe sem cerimônia. Eduardo ficou olhando para as duas por um momento. Depois Lara estendeu a girafa de pelúcia na direção dele, não para ele segurar, só para encostar, como um gesto de inclusão que as crianças fazem antes de saber que isso tem nome. Ele encostou o dedo na pelúcia laranja. E ficaram os três ali, na varanda pequena de um apartamento que cabia num corredor da mansão dele, olhando para o céu de São Paulo com suas estrelas esparsas e seu barulho constante, até que Lara dormiu, e a cidade ficou mais quieta, e nenhum dos dois adultos teve pressa de ir a lugar nenhum, porque às vezes o lugar certo não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver com quem está lá dentro. E em algum lugar, num bilhetinho amarelado dobrado dentro de uma carteira nova, a letra torta de uma criança de 7 anos continuava dizendo o que havia sempre dito, e desta vez, finalmente, o pai acreditava.